de 6 até o 16. São 10 versos. Então não vai dar para todo mundo ler. Se você quiser, já sai na frente. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, falamos sabedoria entre os perfeitos. Porém, a sabedoria deste mundo, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Irmãos, prestem atenção, eu vou repetir o verso 14 e a última frase do verso 16. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Marca isso. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Mas aí no final ele afirma, mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Então eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, olha, não adianta a gente querer que os incrédulos entendam a palavra de Deus espiritualmente. Eles podem entender como literatura, como um livro comum, mas como palavra de Deus que transforma, que muda, eles não sabem o que é isso. Daí as pessoas se assustarem que a gente vai no culto no domingo, de manhã, vai no domingo à noite, vai na quarta-feira e de vez em quando, se tiver um outro culto, a gente ainda vai também, né? Eles perguntam, para que ir tanto na igreja? Alguns não entendem que a gente consegue tirar do pouco que a gente ganha, a gente tirar o dízimo e entregar na igreja. E a gente dá o dízimo e quando tem um aperto na igreja, a gente ainda se aperta mais um pouquinho para fazer uma oferta, para fazer alguma coisa diferente. Eu lembro quando meus meninos eram pequenos, né? E alguns parentes falam assim, vocês são crentes, né? E os meninos, como é que vai ser? Não, os meninos vão com a gente, né? Assim, mas eles vão ser crentes desde pequenininhos, vocês não vão deixar eles aproveitar a vida um pouco, não? A ideia que as pessoas do mundo têm é que você não ser crente, não servir a Deus é aproveitar a vida. Hoje, os filhos dessas pessoas estão no mundo e os meus estão na igreja. Hoje, meus filhos estão muito bem sucedidos e alguns desses que não entendiam, nem tanto. A gente não fala isso com alegria, não, mas é fácil de perceber como uma pessoa de Deus é diferente de uma pessoa do mundo. É incrível como a gente consegue entender os caminhos de Deus, seguir os caminhos de Deus com prazer, com alegria, e quando a gente não entende, a gente vai pela fé. A gente é capaz de caminhar no escuro para agradar a Deus, sabendo que Ele também está ali, em qualquer lugar. Meus irmãos, o tema de hoje é muito interessante e meu celular não ajuda, que ele apaga aqui. E a minha impressora, para imprimir o estudo de hoje, resolveu não imprimir. Ontem nós ficamos sem boletim na igreja. Então, as batalhas são contra o mundo, a carne e o diabo. Meus irmãos, o mundo do crente é diferente do mundo do incrédulo. Também, meus irmãos, a nossa carne é diferente da carne do incrédulo. E o diabo também, para os crentes, ele é diferente para nós do que para aquelas pessoas que estão no mundo. Nós acreditamos que o diabo realmente existe e que ele é inimigo nosso. Então fica claro que nós vamos tratar as coisas diferente das pessoas que vivem naturalmente. A carne, meus irmãos, ela apresenta aí 3 sentidos, né? O livro que vocês foram orientados a estudar traz a carne com 3 sentidos, né? O sentido bíblico da carne é fraqueza humana e inclinação para o pecado. O crente tem isso, meus irmãos? O incrédulo também tem? Tem, não tem dúvida. Orgulho, autossuficiência e justificação. Eu estou na carne, eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo.
O incrédulo é assim? É ou não é? Ele vive por aquilo que ele acredita e eles são muito dedicados nisso. O crente, meus irmãos, ele é assim? É ou não é? Ele confia em si mesmo? Ele é autocentrado? Ele é uma pessoa que realmente sabe dirigir a sua vida? Não, nós já sabemos que não somos. Nós já sabemos que se deixar por nossa conta vai desandar. E a última identificação, né, é a luta interior do cristão regenerado. O incrédulo tem essa luta, meus irmãos, de não querer pecar, de se preocupar em agradar a Deus, de dedicar-se ao estudo, à espiritualidade, à fé. Ele não tem essa luta. Ele, de vez em quando, faz alguma coisa. Eu acho interessante, meus irmãos, que até o pecador quer ser santo. Até quem é ruim quer ser bom. Até quem é mal educado quer ser bem tratado. E eu achei engraçado demais uma cena que eu vi. Eu fui numa madeireira perto de casa, Júnior, e fui comprar uma coisa lá, não lembro nem o que era. Cheguei lá, tinha um conhecido meu lá. Pensa numa pessoa bruta, ignorante, com a família, com a mulher. Ele nem dava conta de ficar na igreja, porque ele tratava todo mundo muito mal. E eu cheguei lá e o vendedor estava atendendo ele, e o vendedor saiu. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, que coisa horrível a pessoa que não sabe tratar os outros, não é? Ele reclamando do jeito que estava sendo atendido. Por quê? Porque ele acreditava que ele não era assim. Um dos enganos da carne é fazer você pensar que você é bom. Mas nós não somos bons. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há nenhum bom, nenhum justo sequer. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca mesmo, meus irmãos? Se a carne é fraca, quem é que deveria vencer a batalha? O espírito. Mas é sempre que o espírito vence? Não. Na sua vida, quem vence mais, o espírito ou a carne? Tem que ser o espírito, não pode ser diferente. Os irmãos ficam tímidos de responder, mas a verdade é que o crente, o espírito vence quase sempre. Nós, meus irmãos, somos diferenciados. Não estaríamos aqui? Os da carne, as pessoas do mundo, têm um comportamento tão diferente do nosso, que eles se assustam quando nós não queremos participar das coisas deles. Não é? O que acontece, meus irmãos? Os irmãos que trabalham, quem é que trabalha no meio de gente não crente? Todo mundo conhece, né? Ou na família, ou no trabalho. Se alguém solta um palavrão nesses lugares, o que acontece? Alguém acha estranho? As pessoas acham engraçado, as pessoas não levam a sério. Mas se um crente fala um palavrão, o mundo acaba. Que é isso, rapaz? Você não disse que é crente? Se for pastor, então, foi para o inferno direto, sem escala. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as pessoas percebem a diferença entre nós e eles. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, se alguém está se dando muito bem e não está recebendo crítica, tem alguma coisa errada. Eu vi um pastor falando, né, que um missionário, agora não vou lembrar quem era o missionário, saía para pregar no Brasil afora e tal, e certo dia ele estava na viagem e ele parou o cavalo dele, amarrou lá e ajoelhou. Ele disse: Senhor, tem alguma coisa errada comigo, me ajuda, eu estou falhando em alguma coisa, porque já tem 3 dias que ninguém fala mal de mim. Meus irmãos, as pessoas estão prontas a zombar dos crentes, a criticar os crentes, a te chamar de bobo, a falar mal dos seus filhos, a falar mal da sua igreja, do seu pastor. Isso é glória para nós. Porque se os incrédulos estiverem nos elogiando, cuidado com isso. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda.
A questão do pecado, meus irmãos, ela é realidade para o incrédulo e para o crente. Nós temos uma natureza caída, não tem jeito. O apóstolo Paulo diz que miserável homem que eu sou, ou que miserável homem que eu fui. Ele diz que miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse está constantemente diante de mim. A nossa luta, meus irmãos, é 24 horas, é em casa, é na igreja, é na rua, em qualquer lugar, você está sendo testado por Deus, pelo diabo, pelas pessoas e por você mesmo. Quando você percebe que você é pecador, você é diferente daqueles que têm a mente cauterizada. A Bíblia diz claramente que o Deus deste século fez o quê, meus irmãos? Cegou as pessoas, cegou o entendimento. Então, tem pessoas que estão cegas, mas nós acabamos de ler lá em Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, que o homem natural não aceita as coisas de Deus. Por quê? Porque ele está cego. Se ele soubesse quanto é maravilhoso ser crente, ele seria também. Se ele soubesse o privilégio que é ter filhos que cresceram na disciplina, no amor do Senhor, que vão se casar e levar uma vida de sucesso, eles viriam para a igreja, mas eles não conseguem enxergar isso. Eu não sei se já aconteceu com você, você perdeu alguma coisa, procurar a casa inteira e de repente você olha e fala, mas está aqui. Estava aqui na minha vista e eu não vi. Os incrédulos estão assim com as coisas de Deus, eles têm a mente cauterizada. Mas, na última frase do verso 16, o apóstolo Paulo faz uma afirmação que você precisa se apropriar dela. Nós temos a mente de Cristo. Alguém abre em João capítulo 15. Os primeiros versos. Vamos até o verso de número 5. Quem pode ficar em pé e fazer a leitura para todos poderem ouvir, por favor? Vamos lá. Júnior, vem aqui no microfone para todo mundo poder ouvir melhor. Não fez eu perder a voz. Vamos fazer a leitura? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Obrigado, Júnior. Você marcou aquela frase? Nós temos a mente de Cristo. Agora, outro apóstolo, o apóstolo João, diz uma frase também muito, muito importante. Ele diz aqui, no verso 3. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que nós somos crentes muito ruins, muito fracos, ainda vacilantes. E a Bíblia fala que nós somos vasos de barro, não é? Mas nós somos vasos de honra. Se nós temos a mente de Cristo, e João diz que nós estamos limpos, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. E no capítulo 17, verso 17, quando Jesus ora, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade.
Jesus Cristo é a verdade, nós estamos na verdade, nós estamos em Cristo, nós estamos limpos, nós temos a mente de Cristo, não podemos pensar diferente. Uma das piores coisas que acontece com a gente é quando a gente dá ouvidos à fofoca. Quando alguém fala alguma coisa que não é verdade, mas aquilo fica te machucando, remoendo na sua cabeça. E a Bíblia diz em João 8 que o diabo é o pai da mentira e pai dos mentirosos também. Não é só da mentira não, dos mentirosos também. E o diabo é especialista em que você ouça coisas que não são verdade, mas que você se sinta acusado. Você não é tão crente assim. Você não é tão santo assim. Você não tem tantos amigos assim. Não tem ninguém que gosta de você. Isso é do diabo, meus irmãos. Isso tudo é mentira. Você é de Deus, você é santificado, você está no caminho certo, você tem a mente de Cristo, você tem muitas pessoas que amam você, que querem o seu bem. Mas o diabo é especialista nisso. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de disciplina espiritual. Por isso nós precisamos separar o nosso tempo para viver como crentes. Você tem que trabalhar para comer o pão de cada dia? Sim, o incrédulo também. Só que o incrédulo trabalha como incrédulo. Se ele tiver uma oportunidade de não trabalhar e levar o pão para casa, ele quer levar. Mas o crente, se alguém falar para ele, não, eu vou te pagar, mas você não trabalhou, mas eu vou te pagar. Ele fala, não, não quero, não trabalhei, ué. Só quero receber aquilo que você me deve. O incrédulo, meus irmãos, vive no desejo de passar a perna e enganar as pessoas. O crente foge disso, ele tem vergonha disso. Se você falar para um crente que ele mentiu, meus irmãos, a pessoa vai se ofender de um jeito terrível. Se um incrédulo fala para o outro que o outro mentiu, é do dia a dia. Mas quem não mente, não é? Não existe isso no meio dos incrédulos, mas no meio dos crentes, a gente quer agradar a Deus de tal forma que ainda não tenha ninguém vendo, a gente não quer fazer o que é errado. Os irmãos têm separado o tempo para as necessidades espirituais? Qual o melhor tempo da sua vida? Tenta lembrar aí, um tempo que você ficou muito alegre. O que estava acontecendo nesse tempo? Lembra quando você se converteu? Era bom ou era ruim? Ótimo? Maravilhoso? Meus irmãos, quando a gente converte, a gente não vê defeito em ninguém. O pastor pode pregar 1 hora que a gente não quer mais. Quando a gente se converte, a gente chega em casa radiante, sorrindo, e as pessoas não entendem o que está acontecendo com a gente. A gente volta da igreja feliz. Você pega a sua Bíblia, você lê com um sabor, com uma dedicação. Você encontra um irmão, é um sorriso, é um abraço. Nós não queremos perder as coisas espirituais nesse período. Mas, meus irmãos, pensa num período ruim da sua vida. Lembra aí. Não precisa falar o motivo para mim não, que eu vou te falar. O que aconteceu com você? Você ficou tão triste que não tinha vontade de ir para a igreja. Já? Levanta a mão, por favor. Você já ficou assim, tão chateado que você não quis ler a Bíblia. Quando lembra de ler a Bíblia, já passou uma semana, um mês, nossa, eu tenho que voltar a ler a Bíblia. Quando você começa a olhar para as amizades da igreja, falar, ixi, olha o irmão ali. E você começa a querer as amizades antigas do mundo. Você começa a querer estar com a sua família mais do que com os irmãos da igreja. Você gasta mais tempo no celular, na TV, do que em oração. Meus irmãos, essas coisas vão puxando a gente para o mundo, para a carne, para o prazer, para a autoconfiança. E o diabo vai pregar uma mentira em você atrás da outra. Ele vai dizer, você não precisa de ir no culto de oração para orar, ora em casa. Aí você não vai para o culto de oração e ora em casa? Você não precisa ir na escola dominical não, você já está há 10 anos lá. Se até hoje você não aprendeu, não vai aprender mais não. Você já sabe tudo da Bíblia. O diabo quer que você pense isso.
Se você quer vencer a carne, o mundo e o diabo, você precisa se lembrar do exercício da dona de casa. Hoje até os homens estão cuidando da casa, né? Precisam cuidar. Hoje a mulher muitas vezes está trabalhando fora, correndo muito, os homens precisam cuidar. Mas se vocês perceberem é o seguinte, vocês limpam a casa todo dia? Não. Irmão Gilberto, de quanto em quanto tempo que limpa a casa? Dia sim, dia não? Dia sim, dia não? Mas quando dá faxina, todo dia? Uma vez por semana? Meus irmãos, experimenta passar 15 dias sem fazer nada na sua casa. Fica horrível, não fica? Fica impossível. Você procura um copo para tomar água, não acha. Você olha para a pia, está aquela coisa horrível. Mas, meus irmãos, pensa o seguinte: você entrando nessa casa, que ficou 15 dias, todo mundo só usando e colocando o pé no sofá, não limpa o chão, não joga o resto de comida fora. Nossa, é horrível. Agora pensa numa casa muito simplesinha, aquela cimento queimado vermelho. Pensa num lençol branco estendido assim. Eu estou descrevendo uma casa dos anos 60, eu acho. Quando você chegava numa casa e as mulheres areavam as louças e penduravam assim. Quem já viu as casas assim? Já viu? Aí você entra na casa, o joelho da pessoa está vermelho, mas o chão está brilhando. Os copos estão lá, um para você tirar a água do pote, outro para você beber. Você entra naquela casa, você vê que está bem cuidada, não tem nada caro, mas está tudo muito bem cuidado. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo, você é um prédio, uma casa. Qual dos dois tipos você é? Porque se você não ora, um dia vai juntando uma poeirinha. Se você não lê a Bíblia, a pia vai ficar com as vasilhas do almoço. Se você faz isso 5, 6 dias, você chega para dormir, você nem mexeu na cama, ó, que você sacudir a cama assim, cai umas 3 baratas. A sua vida espiritual é desse jeitinho, fazendo alguma coisa certa todo dia, nenhum dia sem oração, nenhuma refeição sem oração, nenhum dia sem leitura da Bíblia, nenhum domingo sem o culto e a escola dominical. Ah, meus irmãos, a necessidade de disciplina espiritual hoje é mais urgente do que qualquer coisa, porque nós temos tempo para tudo, menos para o Espírito. Não é à toa que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para a alma. Você tem uma parte de você que não é do mundo, que é de Deus. Mas enquanto está no mundo, é igual o povo de Israel, que não era do Egito, mas estavam sofrendo lá. O mundo não é o céu para nós. Nós estamos aqui de passagem. Se o mundo te amar, tem alguma coisa errada. Jesus afirmou: olha, eles me odiaram e vão odiar vocês também. Pastor, mas está difícil demais achar um crente sincero, não é? Você não devia dizer isso para mim, não. Você devia parar de olhar para os outros procurando um crente sincero e dizer: olha, aqui tem um. Eu sou esse crente. Dizem que certa vez estava acontecendo uma palestra e o pregador disse o seguinte: vocês ainda estão por ver o que Deus vai fazer quando encontrar um homem totalmente nas mãos dele. Aí aquele pastor Moody, muito famoso, né? Ele estava lá e ele disse para ele mesmo, ele não falou para os outros, não, ele disse para ele: eu quero ser esse homem. Meus irmãos, esse homem fez um ministério, escreveu livros, frutificou, até hoje a gente fala dele. Mas e de você? O que é que as pessoas estão pensando? Quais as características, meus irmãos, de um homem carnal? Quem é que pode me dizer aí? O Timóteo fez assim. Está com sede, Timóteo? Ou é a cachaça? Beber, fumar, isso é de homem carnal. O que mais?
ambicioso, faz qualquer negócio, vende a mãe, troca os filhos por dinheiro. Oi? Maldoso, pessoas que têm a maldade no coração. Egoísta, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se vamos fazer um negócio, eu não vou levar prejuízo. O homem carnal, egoísta, viciado, ele invejoso. Se nós, meus irmãos, estivermos deixando essas coisas entrar no nosso coração, a carne está vencendo o espírito. Mas e um homem espiritual? Um homem de Deus, uma pessoa, né, uma mulher de Deus. Quais são as características? Vamos lá, meus irmãos, eu quero abrir pelo menos 5 dedos aqui. De oração, tem domínio próprio, honrado, paciente, tem prazer nas coisas de Deus, amoroso, fiel, gosta da comunhão com os irmãos. Se eu tivesse passado um papel para vocês anotar, eu ia falar assim: agora vê em qual desses aí você se encaixa. Vê qual desses aí você está sendo aprovado. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós somos mais fortes que o mundo. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas lá em Hebreus está escrito: não acheis entre vós um coração duro de incredulidade que vos aparte do Deus vivo. Um coração duro, meus irmãos, para Deus e macio para o mundo, aberto para as coisas do pecado. Tem muita gente, meus irmãos, que está indo para o inferno sorrindo. O homem carnal tem essas características, o homem espiritual também tem. Mas tem muito crente, meus irmãos, que parece crente, mas não é. Será que tem isso? Existe? É muito? Fala o nome de um aí da sua igreja. É brincadeira, irmãos. É brincadeira. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou dizer sinceramente para os irmãos. Graças a Deus, nós não conseguimos ler o coração dos irmãos. Jesus podia fazer isso. Ele podia chamar de raça de víboras, de hipócritas, ele podia. Nós não temos essa autoridade não. A Bíblia diz que nós temos que olhar para os irmãos com compaixão, com desejo sincero de ajudar e apostar no que é bom. Se você desconfia de alguém, lute contra a sua desconfiança. Diz: Senhor, eu estou pensando isso do irmão, que não seja verdade. Eu quero que eu esteja enganado. E faça de tudo para amar aquele irmão, para orar por ele e se aproximar dele, não é fugir dele não. Quando a pessoa está em pecado, meus irmãos, a gente tem que tratar com disciplina, às vezes com distanciamento, mas é só desconfiança, você tem que chegar perto para puxar ele para o lado certo se ele estiver mancando. A igreja moderna, ela tem um problema muito, muito, muito sério. Ela já não é mais igreja. Uma mulher honrada tem algumas características, não é, meus irmãos? Ou tinha. Para o mundo já não existe mais isso. Houve tempo em que uma mulher ter um filho fora do casamento era um escândalo. Também o homem que ficava com ela era envergonhado, né? Ficava mal falado. Hoje já não é assim. Houve tempo, meus irmãos, em que o divórcio era uma vergonha, uma tristeza para a família. Hoje já temos pessoas que casaram 1, 2, 3, 4 vezes na igreja e que cantam no coral. Será que isso está certo? Será que nós estamos esquecendo da disciplina bíblica? Eu vou dizer para os irmãos: o amor, ele não pode estar acima da justiça. O nosso cuidado com os irmãos não pode estar acima do cuidado com a vontade de Deus. Há pessoas que apresentam dentro da igreja
uma carnalidade tão grande, uma sabedoria mundana tão grande, que às vezes eles se destacam no meio dos crentes, porque sabem cantar, porque sabem fazer alguma atividade, porque tem alguma característica que a igreja precisa, e às vezes nós vamos deixando essas pessoas ocupar os lugares, porque os crentes não estão ocupando. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você tem que ocupar os espaços. A Bíblia diz, meus irmãos, que se nós somos espirituais, nós temos a mente de Cristo, nós já estamos limpos, nós precisamos vencer o maligno. Para vencer a carne, o que é que nós precisamos, meus irmãos? Oi? Mais alto um pouquinho, irmão. Oração ajuda a vencer a carne? Ajuda, com certeza. Eu já ouvi dizer que a coisa mais difícil é um homem cair quando ele está ajoelhado. Se você está em oração, dificilmente você vai ser levado para o pecado. Mas quando você para de pecar e começa a olhar as coisas por cima, o orgulho precede a queda. Meus irmãos, vamos lá para Efésios 6. Lá na minha igreja, a gente coloca um relógio lá para o pastor não passar muito do tempo. Eu vou colocar o relógio aqui, fica mais fácil. Um 11h30, eu tenho até que hora? Até 11h35? Mas nós temos uma parte de pergunta e resposta, não temos? Eu pensei que já ia fazer agora a pergunta e resposta aqui. Eu gosto do pessoal participar. Meus irmãos, depois vem mais, né? Aí vem todo mundo para cá? Então vamos fazer o nosso aqui agora e depois a gente faz junto com os irmãos. Efésios capítulo 6. Meus irmãos, vamos começar lendo a primeira parte do capítulo 6, a partir do verso 10. E eu gostaria que os irmãos me dissessem o que entendem aqui. A batalha espiritual. Todo mundo conhece a música que nós cantamos, foi muito apropriada, não é? Lembrando, o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. Mas nós temos a mente de Cristo. O mundo jaz no pecado, mas nós já estamos limpos. Então, meus irmãos, para a batalha espiritual, aqui Paulo diz aos irmãos: finalmente, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você quer vencer o diabo, você precisa levar isso aqui muito a sério. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os poderes, contra os governadores do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais na iniquidade nas regiões celestiais. Até aqui, meus irmãos, eu gostaria muito mesmo dos irmãos lembrarem que Deus existe, anjo existe, demônio existe, o inferno existe. Nós acreditamos nisso, as outras pessoas não. Mas saber que isso é verdade é diferente da gente viver lembrando disso.
Você precisa se lembrar disso. A sua luta não é contra carne e sangue, não é contra o físico, não é contra o material. Então se lembre que quando você estiver enfrentando qualquer dificuldade, lembre-se, olha, eu tenho que agir aqui como um ser humano ou tenho que agir como um ser espiritual? Tem coisas, meus irmãos, que são humanas. Você tem que trabalhar, você tem que comer, você tem que tratar com seus filhos, de pai para filho, de marido para mulher, no nível normal, natural. Mas existe um nível sobrenatural que você não pode se esquecer. Aquele desenho antigo de um anjinho de um lado e um diabinho do outro, o anjinho é da direita, o diabo é o da esquerda, né? Não se esqueçam, isso é real. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Mas a Bíblia também diz que o diabo anda em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Então está aí o anjinho e o diabinho. Você precisa entender que as suas ações na carne refletem na vida espiritual. Imagina uma pessoa que entra na igreja, vai para a frente do altar, levanta as mãos e ora. É bonito isso, meus irmãos? Bonito, não é? Mas imagina um que entra e se ajoelha e ora. Ficou mais bonito ainda? A gente não pode julgar, né, Júlio? Mas Jesus contou a parábola, né? Do fariseu e do publicano. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? É o seguinte, que nós não sabemos quem é carnal e quem é espiritual. Porque tem gente que se ajoelha e é hipócrita. Tem gente que finge de crente, mas não é. Finge de amigo, mas não é. Finge de honesto, mas não é. Mas Deus conhece o seu coração. E você sabe que se você estiver de pé ou se estiver de joelho, você sabe se você está sendo carnal ou se você está sendo espiritual. Nós precisamos nos lembrar que Deus está conosco o tempo todo. E se você quer ser espiritual, você vai passar por lutas. Qual foi o pecado de Jó, meus irmãos? Jó. É aquele mesmo. Quando o diabo chega para conversar com Deus, ele fala, viste meu servo Jó? Deus fala para ele, fala assim, eu vi, ora. Ele está lá de boaça, está tranquilão. O Senhor deu tudo para ele. O Senhor cercou ele, eu não posso nem encostar nele. Tudo que ele faz prospera. Só que Deus, quando perguntou, ele fala, viste meu servo Jó? E ele lista alguns adjetivos. Quem é que lembra? Homem, íntegro, reto, temente a Deus, sincero e que se desvia do mal. Jó, meus irmãos, ele criou os filhos de tal forma que os filhos faziam um culto todo dia nas casas. Era uma festa espiritual. E chamavam uns aos outros. Irmãos que têm amizade uns com os outros é coisa rara. Pessoas que fazem culto nas suas casas é coisa rara hoje em dia. Nós estamos, meus irmãos, sobrecarregados pelo diabo. O diabo não está preocupado mais em tirar você de Deus, porque Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém pode tirá-las da minha mão. Tirar da mão de Deus não pode, mas anular o seu testemunho, tirar a sua alegria, ele consegue fazer isso com facilidade, se você deixar a carne tomar o lugar do Espírito. Meus irmãos, eu não vou pedir para levantar a mão, eu gostaria só que você pensasse. Hoje é dia 15 de fevereiro? 16 de fevereiro. Se nós pegássemos lá os 31 de janeiro mais 26 de fevereiro, já dá 57 dias. 31, 47 dias. Nesses 47 dias, quantas vezes você pegou a Bíblia para ler por vontade própria, sem ser obrigação? Não precisa responder.
Nesses 47 dias, quantas vezes você se ajoelhou e orou a Deus sem só para pedir? Nesses 47 dias, quantas vezes você teve assim um momento de comunhão com Deus especial, só você e Ele? O ano está passando, você está perdendo tempo. Ler a Bíblia toda é um desafio para cada ano, não é pela vida inteira não. Se você gastar um ano para ler a Bíblia toda, você leu bem. Mas tem gente que com 2 meses termina de ler a Bíblia toda. Você sabia que tem gente que faz isso? Tem gente que já leu a Bíblia mais de 100 vezes e você não leu nenhuma. Como é que você quer vencer a sua carne se você não se dedica às coisas espirituais? Agora, meus irmãos, a Bíblia é muito simples. As pessoas só não querem obedecer e dizem que é complicada, mas não é. Você sabe exatamente o que é carnal e o que é espiritual. E você cede quando você quer. Ah, pastor, mas é difícil demais. É difícil demais, meus irmãos, é ver um homem honesto roubar. É difícil demais, é ver um crente casado com uma mulher que o honra e ele lembra do juramento que fez, ele trair a esposa. Isso é que é difícil. É difícil demais, é um crente verdadeiro abandonar a igreja, falar não quero mais. O incrédulo é facinho fazer todas essas coisas, mas nós temos a mente de Cristo, nós fomos limpos pela palavra de Deus. Antes de nós seguirmos aqui, meus irmãos, na armadura da fé, eu tinha anotado, me esqueci aqui de falar com os irmãos, nós precisamos voltar a entender algumas coisas bem simples. O que é conversão? Quem é que pode me explicar o que é conversão? Irmã, fala aí por favor, você levantou a mão, diz aí para mim. Ia falar isso? Mudou de direção? Me explica melhor isso aí, eu estou querendo entender, eu não sou crente, me explica por favor. Ah, eu tenho que converter, eu tenho que aceitar Jesus, o que é isso? Mudar totalmente a vida? Sem olhar, o que está escrito lá em Coríntios 5,17? 2 Coríntios? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que algumas coisas se fizeram novas. Tudo se fez novo. Meus irmãos, se não for assim, imagina que nós temos aqui uma estrada. Vamos olhar aqui naquela parede ali. Eu faço um risco retinho assim. Mas retinho mesmo, numa trena. Aquela trena eletrônica. Aí eu faço outro do lado. Retinho, retinho, retinho. Aí eu pego e viro ela só 1 milímetro para o lado. Uma fica reta, a outra vira 1 milímetro para o lado. O que é que vai acontecer? Uma está reta, a outra está abrindo. Quanto mais ela vai se abrindo, mais vai se distanciando do original. A Bíblia diz que quando você se converteu, você se tornou nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, mas você tem que colocar coisas novas no lugar. Senão, você vai ficar vazio. E aí, meus irmãos, eis que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então eu tenho que ter um novo casamento, novas amizades, novos comportamentos, novas leituras. Você é tão crente quanto você quer ser. Deus, meus irmãos, nos capacitou para sermos perfeitos. Sede santos, porque eu sou santo. Nós estamos nesse mundo cheio de problemas e dificuldades e corrompidos pelo pecado, mas nós já fomos lavados, santificados, regenerados e selados. Efésios capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz lá, olha, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então não dá para você jogar a culpa em Deus, não. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Quando o povo chegou no meio do deserto e o mar vermelho estava lá e Moisés foi reclamar para Deus, o povo está reclamando, não sabe o que fazer. Deus falou, olha, para de reclamar e diz ao povo que marche, vá viver como crente,
vá honrar os seus compromissos, vá levar uma vida de oração, seja espiritual de verdade. Agora, meus irmãos, em Efésios 6, você vai encontrar aí as armas da armadura, né? Então ele diz que você tem uma luta contra o reino espiritual, e no verso 13 ele dá a primeira parte da armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, é para vestir ela completa, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo, ficar firme. Meus irmãos, os verbos aqui, todos eles são para a sua atitude, não é Deus que tem que fazer isso. Ele fala, pegue a armadura, tome a sua armadura, revista-se dela, resista ao dia mau e fique firme. Aí ele diz, esteja firme, portanto, tendo os vossos lombos cingidos com a couraça da justiça. Meus irmãos, coisa horrível é um crente injusto. Deus está olhando o quanto você é justo e honesto. Você é justo com seus filhos? Você é justo nos seus negócios? Você é justo com o seu pastor, com a sua igreja? Ou você está sem essa parte da armadura? A Bíblia diz que nós somos justificados por Deus para o reino dos céus. Mas aqui você tem que viver com justiça. Calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Meus irmãos, eu dou aula na escola para crianças de 6º, 7º, 8º e 9º ano, que inclusive tem 2 ex-alunas, né, Maria Fernanda e a Marina. E eu ensino uma coisa, na minha igreja e ensino lá também. O crente tem que trocar 2 palavrinhas, tem que acabar no seu vocabulário. Eu acho, trocar por a Bíblia diz. É certo o homem se separar da sua mulher? Eu acho que se não está feliz, ninguém vai feito para ser infeliz. Pode separar, não pode? O que é que você acha? Agora eu pergunto de novo a mesma coisa. É certo uma pessoa que não está feliz separar do marido? O que é que a Bíblia diz sobre isso? O evangelho precisa estar onde você pisar. Os seus pés precisam levar as boas novas. Os seus pés devem anunciar a verdade. Para você vencer a carne, para você vencer o diabo, para você vencer o mundo, você precisa dizer, a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz que Deus uniu, não separe o homem. A Bíblia diz que quem casar com a divorciada está em adultério. A Bíblia diz que quem se casar com o divorciado está em adultério. Meus irmãos, como está difícil ser pastor nesse tempo. Porque o pastor fala isso, tem 5 outros pastores dizendo, não, pastor Eurípides é muito antigo. Vem para cá, aqui na minha igreja, você vai ficar feliz. O evangelho precisa ser a resposta, não é a sua opinião, não é a minha opinião, é aquilo que Jesus disse. O que passar disso vem do maligno. Se você quer vencer a sua carne, lembre-se que a sua vontade não importa para Deus. O que importa é a vontade dEle. Pastor, mas como é que eu faço? Não dou conta de fazer a minha vontade? Você dá conta de fazer a vontade de Deus, se você quiser. O espírito está pronto, a carne é fraca, vença a sua carne. Não deixe o diabo te levar para o caminho em que leva ao caminho da perdição. Ele diz ainda, meus irmãos, que tendo vestido a couraça da justiça, colocado os pés no evangelho da paz. Aí ele continua dizendo, em tudo tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo diz que nós não andamos pela vista, andamos pela fé. Meus irmãos, como é difícil isso. É tão fácil falar isso na igreja, é tão fácil a gente dar testemunho levantando a mão. Uma das coisas que eu não gosto de fazer mais na minha igreja, já fiz, não gosto de fazer mais.
Às vezes você vai pregar numa conferência, tem muita gente, aí tem uma boa música, tem uma boa recepção, tem vídeos preparados, aí o povo fica alegre, canta, bate palma, louva, aí o pastor fala assim: agora, se você quer renovar o seu compromisso com Deus, vem à frente. Meus irmãos, muita gente vem, muita gente vem. Aí eles vêm, choram ali, voltam para casa e vão continuar fazendo as mesmas coisas. Você precisa de alguém para dar aula para as crianças, eu não posso. Você precisa de alguém para cantar, ele diz: eu não sei cantar. Você precisa de alguém para ir com o pastor fazer uma visita, não acha ninguém. Mas cadê a consagração desse povo? Onde é que está a consagração deles? Eles continuam no mesmo trabalho, lendo o mesmo livro, sem orar, sem ter meditação, sem ter bom testemunho, e dizem que se consagraram a Deus. Essa é a consagração da carne. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você mudar a sua mente, você muda a sua vida, muda a sua carne. O texto ainda diz, meus irmãos, que nós podemos, com o escudo da fé, apagar todos os dardos do maligno. Alguém que tem medo do diabo? Pode falar, meus irmãos. Tem medo de morrer e ir para o inferno? Parabéns para os irmãos, viu? Ninguém tem medo. Só não quis levantar a mão, talvez, Júnior? Todo mundo crente e firme. É assim que tem que ser. Se nós fomos limpos, se nós temos a mente de Cristo, se nós fomos selados com o Espírito Santo, se nós estamos vestidos com a couraça da justiça, preparados os pés com o evangelho da paz, se nós já tomamos o escudo da fé, meus irmãos, é viver dia a dia, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos perdidos, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você encontra o maligno, ele foge de nós. Agora, para terminar, ele diz: tomai sobre vós o capacete da salvação e a espada do Espírito. Você já tem seu nome escrito no livro da vida? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? A simplicidade das crianças, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa para nós. Se você pegar as criancinhas da igreja e perguntar assim: onde é que Jesus está? Ele vai dizer: está no meu coração, ou está no céu. Eles são simples, eles acreditam nisso. Nós precisamos nos fazer como crianças. Jesus está no meu coração, o Espírito de Deus habita em mim, eu creio nisso, eu confio nisso com todas as minhas forças. Eu não posso mais ter medo da morte. O apóstolo Paulo diz que nós gememos, não queremos deixar esse tabernáculo, isso é a nossa carne, mas na nossa mente já temos a segurança de que Deus tem um lugar para nós. Jesus prometeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou na frente preparar lugar para vocês. Meus irmãos, os irmãos já leram lá o tabernáculo, a construção do tabernáculo? Eu estou estudando com a minha igreja o livro de Êxodo agora, e eu estava observando, mais uma vez, relendo. Prestem atenção, como é que o tabernáculo foi feito com tantos detalhes, as medidas de ouro, bordadura, romãs, o óleo especial. E eu aprendi uma coisa dessa vez que eu fiquei pensando, sabe? Vocês sabiam como é que era feito o óleo para ser usado na unção lá dos sacerdotes, que eles podiam ungir as pessoas? Sabe a receita? Eu também não sei não, irmãos. Mas lá está escrito assim: esse óleo será exclusivo para os sacerdotes usarem na unção que eles vão fazer. Qualquer pessoa que fizer um óleo diferente deste será morto. Irmão, a hora que eu lembrei da loja lá do Adamastor, aqueles olhinhos lá, eu falei: eu tenho certeza que isso aqui não tem aquela receita. Tudo para Deus é diferente, é especial e é exclusivo. Agora, meus irmãos,
Se você é salvo, você é exclusivo para Deus. Deus conhece você pelo nome. Isaías 43 diz: ó, não tenha medo, eu te remi, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Nós somos esse povo especial. Então, meus irmãos, nós não precisamos viver em sofrimento, lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Eles já estão vencidos. Você está num vestibular em que você já foi aprovado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que senão humana, porque Deus, junto com a tentação, dá o escape. Então, meus irmãos, você está na direção certa. O texto diz aqui: tomai o capacete da salvação, você é salvo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho insistido com os mais jovens: parem de usar a Bíblia no celular, tenha a sua Bíblia de papel, escreva nela, anote nela, risque ela, carregue ela. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia, ela não é um amuleto, mas ela é proteção. Eu, no meu primeiro ministério, eu tive um rapaz, ele era muito atrevido, muito assanhado, e ele trabalhava de vendas. E um dia ele chegou para mim, não sei nem se Simone sabe dessa história. Tem coisa que o pastor não conta, né? Só pode contar muito depois. Esse eu posso contar, já que faz muitos anos. E ele chegou para mim e disse: pastor, estou com um problema. Eu falei: o que foi, menino? Ele disse: não, pastor, eu sou muito bonitão, né? E eu vou atender as pessoas na loja, e tem gente que entra na loja que não quer comprar, só quer conversar. Aí quando eu vejo, está anotando o telefone, pedindo meu telefone. Pastor, e está difícil, viu? Não sei o que eu faço mais. Eu falei: ó, vamos fazer o seguinte, tem ali um monte de folhetos, você vai pegar os folhetos, colocar no seu bolso. Quando você perceber que entrou uma pessoa já diferente, se entrou uma mulher sozinha, você já pega o folheto e dá para ela: ó, queria falar para você, conhecer Jesus. Acabou, meus irmãos, nunca mais levou uma cantada, nunca mais. Um homem que anda com a Bíblia na mão, ele está protegido. As mulheres gostam de homem safado, de homem sem vergonha. Eu vi certa vez um irmãozinho lá, que estava na nossa igreja também, disse: pastor, eu tenho sangue doce para mulher sem vergonha. Eu falei: mas se acha, né? Ele só não descobriu que o safado é ele. Por quê, meus irmãos? As mulheres só dão em cima de quem elas acham que vai dar certo. Os homens sem vergonha só dão em cima das mulheres que eles acham que vai dar certo. Se você tiver selado com o Espírito Santo, se você tiver agora, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica, não só por você, mas por todos os santos. Meus irmãos, um crente assim, ele já venceu o mundo, a carne e o diabo. O apóstolo Paulo sabia que tinha luta. Nós somos vasos de barro, mas somos vasos de barro nas mãos de um Deus poderoso, maravilhoso, que não deixa os seus filhos caídos. Ele nunca abandona você. Salvação, meus irmãos, é uma transformação. É realmente, você tem que ser uma nova pessoa. Tem gente que entra para a igreja, passa pelo batismo e continua sendo a mesma velha pessoa. Ele continua sendo um mau marido, continua sendo um mau pagador, continua sendo um mentiroso. Ele acha que é normal, é a mesma coisa de torcer para o Goiás e mudar para o Vila. Acontece isso? Já viu acontecer? Não pode? Eu também nunca vi acontecer. Mas você já viu gente dizer que foi para a igreja, que era crente e depois deixou de ser? Os torcedores são mais fiéis aos seus times do que o incrédulo é fiel a Deus. Ele abandona a igreja por qualquer coisa. E gente, meus irmãos, que abandona a primeira igreja, ele vai pular de igreja em igreja em igreja. O pessoal fala que é a unção do macaco, né? Ele pula de galho em galho e está procurando uma igreja aqui, outra ali, e todas têm defeito. Ele não consegue achar uma. Aí ele começa a falar bem do primeiro pastor dele, que ele já nem lembra quem é mais.
Ah, lá era assim. Ah, lá era assim. Meus irmãos, já deu meu horário, meio-dia. Vamos fazer o encerramento com todo mundo junto, né? Pode, meus irmãos. Então eu gostaria de deixar à vontade com os irmãos para fazer suas perguntas, compartilhar, dar seus testemunhos.